Aleluia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos chegando aí. Só esperar um pouquinho só o pessoal entrar. Ok? Deixa eu compartilhar lá no grupo também. Pessoal que são membros. Bom, compartilhei lá com o pessoal do grupo também. Aleluia. Depois eu troco a capa aqui pra live de membros. Vamos lá? Cadê a galerinha? Simbora. Deixa eu ver se eu coloquei aqui só pra membro, eu nem vi. Vamos lá, esperar só um pouquinho o pessoal chegar. Deixa eu só conferir aqui se tá só pra membros mesmo. Ah, a live tá pública. Só um momentinho, tirar. Ah. Agora sim. Agora tá só pra membros. Esperar um pouquinho só enquanto a gente vai conversando aqui, o pessoal chegar, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Postei lá pro pessoal ver. Bom, Deus abençoe Mariana em nome de Jesus, contribuindo aí para que nós estejamos aqui mais vezes. É engraçado, esses dias eu fiz uma ligação, né? Eu fui fazer uma ligação para receber um membro aqui do canal, né, na igreja, o professor Tiago. Aí ele, na hora de dar tchau, aí ele, muito obrigado, pastor, por me ligar, por contribuir conosco e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Ele falou, aprendi, tá vendo? Bom, por que eu reservei, né, aqui, só pra vocês, né? Eu tive uma visão essa madrugada, só que como é algo muito particular na questão de eu estar falando de outro ministério, outra igreja, então eu não quero expor isso daqui, tá? Porque meu objetivo não é eu lutar contra a igreja nenhuma, né? Meu objetivo não é esse. Então aqui eu quero falar algo mais restrito aqui para vocês entenderem o tipo de visão que eu tive e aquilo que nós vamos esperar daqui para frente, ok? Pois bem, geralmente quando eu tenho essa visão, lembra que eu falei para vocês que geralmente Deus sempre me leva no mesmo local? Geralmente quando eu tenho visão da parte do Senhor, Ele foi me doutrinando dessa forma desde criança, né? Quando eu estava tendo uma visão no local, eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Da mesma forma funciona para um tipo de visão que o Senhor me dá. Onde geralmente eu tô dentro de um hospital, tá? É uma espécie de hospital, como eu posso dizer. É algo muito sério que eu vou dizer, tá? É uma espécie de hospital do câncer, ok? Geralmente eu tô nesse mesmo hospital. Só que eu sei, lá quando eu entro nesse hospital, é um lugar de batalha, tá? Tá tendo uma batalha espiritual. Então eu já fui tantas vezes nesse lugar que eu conheço o lugar e eu sei que tem lugares que eu não posso entrar. Tem locais que são perigosos, ok? Exatamente, eu tô no Kairos, tá? Não tô preso a presente, passado e futuro. E quando eu tava nesse hospital, nessa circunstância da visão, eu estava como segurança do hospital. Então eu podia entrar em vários locais. E em locais ainda que eu não podia ter entrado ainda. Ok? Um exemplo, outras vezes que eu tava lá, eu tava acompanhando alguém, tá? Um exemplo, às vezes eu tive uma visão com um primo meu. Quando eu entrei lá, ele tava lá e eu fui levar ele, não sei o quê. Quando eu vi ele lá, eu depois descobri que ele tava doente. Que ele tava com câncer, um exemplo. Teve outra vez que eu tive uma visão dessa mesma forma com a minha cunhada. Quando eu vi lá, depois fui saber, ela não contou pra ninguém, tá? Eu tive a visão com ela não tinha contado pra ninguém. Aí depois a família ficou sabendo que ela tava enfrentando uma doença escondida e não tinha contado pra família nem nada. E Deus tinha mostrado através de visão. Pois bem, só pra vocês entenderem como que é, tá? E aí eu me lembro que quando eu tava lá, eu andava em vários locais desse hospital, né? Eu entrava nele e andava em vários locais. E é uma riqueza de detalhes que vocês nem imaginam, tá? De locais que eu vejo, observo. Dentre eles, tinha um local que eu tava, quando eu fui entrar, eu sei que quando eu tô nesse hospital, eu não posso pegar elevador, tá? Porque todos os elevadores daquele local são armadilhas, ele cai. São guerras espirituais, tá? Tanto Deus tá ali me revelando algo no mundo espiritual, e às vezes tem demônios, espíritos que tentam impedir que eu tenha visão.
Consegue? É coisa de filme, tá? Normalmente eu digo pra vocês. Sabe quando você tá tendo uma visão? Você tá ali, tal, na visão. Daqui a pouco começa a acontecer coisas ruins. Isso são batalhas espirituais, tá? Que você sente às vezes. Ok? Dentro desse contexto, quando eu abri uma porta, era um elevador. E eu sabia que eu não podia entrar nele, né? Porque ele tava meio que pra despencar. Aí, pra conferir, eu sempre faço isso. Eu boto o pé dentro e mexo nele. De fato, quando eu toquei naquele elevador, a madeira tava podre. Ele tava prestes a cair. Se eu entro lá, eu ia cair e ia sair da visão. Porque geralmente é isso que acontece, tá? Então eu tenho noção. Hoje eu fui muito treinado por Deus, né? E tenho noção nessa questão de visão. Pois bem. Aleluia. Eu andando por várias localidades desse hospital, porque eu tinha livre acesso, porque eu tava vestido de segurança. Então eu tinha livre acesso para ir em vários locais. Dentro desse contexto, era como sempre tem alguma coisa que fica me guiando onde eu ir. Tá? Por mais que eu tô indo ali, às vezes eu passo por uma porta, aquilo que tá me guiando tá me mandando ir pra lá. Só que eu sou curioso, então eu vou dar uma olhada entre os lugares. Ok? Geralmente eu faço isso. Eu não sei se vocês têm isso, tá? É meio que doido que eu tô falando. Por isso que eu quero reservar mais isso a vocês. Pois bem, quando eu não podia ir pelo elevador, eu sabia que eu tinha que subir pra cima, pro térreo, pro lugar mais alto do prédio, desse hospital, que eu ainda não tinha ido lá. Ok? Em todas as visões que eu tinha, ainda não tinha ido lá. Só que eu não podia ir de elevador. O que eu fiz? Eu procurei uma escada e consegui achar uma escada. Quando eu abri a porta da escada, onde estava a escada, eu já via que era um local que estava meio abandonado. Ok? E eu subia. Quando eu cheguei lá em cima, no terraço, era um local que estava abandonado, estava cheio de plantas. Era muita planta que tinha. Só que essas plantas estavam abandonadas. Algumas delas já estavam mortas. E eu me lembro que tinha uma planta que ela estava assim, ela estava morrendo. E eu fiquei indignado o porquê que eles tinham largado aquilo ali de canto. Aquelas plantas estavam morrendo e ninguém estava cuidando. Naquele momento eu peguei a planta, essa planta que estava quase morrendo. Eu fiquei procurando um vaso para pôr a planta. Isso é bem espiritual. Eu fiquei procurando um vaso, aí tirei do negócio velho que ela estava. Eu consegui achar um vaso pequeno. E aí eu coloquei. Quando eu coloquei a planta dentro do vaso, eu estava em cima do terraço. Na hora que eu olhei para frente, a minha visão como de águia deu um zoom. Quando eu olhei assim, quando deu um zoom na igreja. Era a Lagoinha. Naquele momento que eu dei um zoom na igreja, dentro da Lagoinha, eu tava em cima do terraço e eu tava ouvindo o culto, sei lá quanto de distância. Eu tava vendo a igreja lá. Da onde eu estava, a minha visão deu um zoom e eu tava vendo. E naquele momento eu via o André, ele tava ministrando. Só que ele tava ministrando era uma teoria meio que da prosperidade. Porque ele tava ministrando a teoria da prosperidade e tal, e pregando com uma eloquência e tudo mais, o pessoal, todo mundo glorificando ao Senhor e tudo mais lá. Naquele momento, eu tava ouvindo o culto todinho, e eu voltava. Quando eu voltei para aquele prédio, eu entendia, tá? Que era como se fosse assim. O tipo de ministração que estava sendo ministrado ali não traria vida a essas plantas. E o tratar que Deus ia ter através deles era por causa num tipo de negligência que tinha com aquelas plantas. Ok? Como se aquelas plantas eram uma referência de pessoas, de vidas. Então, assim como eu cheguei preocupado, indignado, porque elas estavam morrendo, e eu fiquei procurando um vaso para colocar aquelas plantas e tudo mais, para que elas, né, tivessem vida, e eu só achava um vasinho. Naquele momento, era como se Deus tivesse me mostrado o motivo pelo qual aquelas plantas estavam mortas. E aquele tipo de ministração, né, no caso, era pelo qual o motivo daquelas plantas estarem daquele jeito. Ok? Então, Deus vai ter um tratar. Deus vai trazer o povo dele de volta para o centro da vontade dele nesses dias. Não importa o que ele precise fazer. Ok? E sempre que eu tive essa visão no hospital, alguém ia ficar enfermo. Mas era um trabalhar do Senhor. Ok? Então, dentro desse contexto, quando vocês verem essas coisas, Deus tem esse tratar. Isso pode acontecer com qualquer um, tá? Pode acontecer comigo. A partir do momento que Deus tem uma obra realizada dessa forma, porque geralmente a gente coloca como se fosse o diabo, né? Tudo que é meio que aparentemente ruim, do tratar, às vezes, que é de Deus, a gente semelha ao diabo.
E nem sempre é o diabo, às vezes é Deus tratando. Ok? Então vocês entendem por que eu quis fazer isso aqui mais privado? Que vocês são membros do canal, tem mais, né? Bom, isso que eu vi. Tá? Então quando vocês verem essas coisas acontecendo, porque quando eu vejo, irmãos, é incontestável. Tá? As coisas acontecem. Não sei em quanto tempo. Então Deus vai ter um tratar. Possa ser que seja só lá. Possa ser. Mas possa ser que Deus expanda isso para vários locais. Então nós começaríamos a ver essa ascensão dessas coisas acontecendo com igrejas e tudo mais, pastores e tudo mais. E Deus tendo esse tratar para os trazer de volta para o centro da vontade dele. Porque se eles não estiverem vivos, como que eles vão dar vida às pessoas? Ok? Não digo de prosperidade, de estar festejando, de multidões de pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que adianta ter uma multidão de pessoas e todo mundo completamente desligado da vontade do Senhor. Ok? Bom, essa foi a visão que eu vi. Então orem, né? Por isso também. Orem pela vida deles, ok? Orem pelos pastores da Lagoinha, orem pela Mariana, orem pelo André, orem por todos eles. Amém? Para que Deus faça a vontade dele, né? E que seja estabelecido, nós estamos intercedendo por eles. Nós não somos juízes, ok? Nós não estamos aqui como juízes. E sim como porta-voz do Senhor. Ok? Então nós oramos para que Deus faça a vontade dele, para que eles abram os olhos para a vontade do Senhor para esses dias e tudo mais. Amém? Então não estranhe se de repente pode acontecer um exemplo, assim como Deus às vezes faz com o rei, né? Que Deus dá um decreto, o rei vai, se arrepende e começa a fazer a vontade do Senhor, o Senhor fala, ó, estabeleço outra ordem. Então assim também pode acontecer. Então não estranhe se de repente você acabar vendo aqui daqui a pouco, declara o pessoal da Lagoinha, todo mundo pregando escatologia. Entendeu? Nesse sentido. Então Deus vai executar a vontade dele lá. Ok? E é a vontade dele estabelecida sobre esses dias. Amém? Então, orem por isso. Em nome de Jesus, é uma coisa mais particular. Falando de outras pessoas, eu não gosto disso. Tá? Eu não gosto de ficar falando coisa de outras pessoas assim. Principalmente quando se trata de pastores e autoridades. Amém? Bom, foi isso que eu vi. Então aguardem e orem para que nós vejamos a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Deixa eu descansar. Até mais. Amanhã talvez eu volto. Ou sábado, ou domingo, ou segunda, sei lá. Assim como Deus mandar, nós estamos aí de volta. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz e até a próxima. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.